Chega a 4 o número de mortes causadas pelo novo ciclone extratropical que passa pelo sul do país e traz impactos também ao sudeste do Brasil. No Paraná, as rajadas de vento passaram de 90 quilômetros por hora. No litoral do estado, um trem com mais de 900 passageiros ficou preso na Serra do Mar. O Ângelo Sfaier vai trazer todas as informações para a gente. Como é que está o tempo por aí agora, Ângelo? Bom dia. Muito bom dia a vocês e a todos. No Paraná, os ventos hoje diminuíram bastante. No lugar desse vento veio um frio intenso. Neste momento, a sensação térmica em Curitiba é de apenas 3 graus. E a maior parte da região sul e leste do estado hoje amanheceu com 5 graus nos termômetros. Os ventos continuam em formas de rajadas. Aqui no Paraná, segundo os meteorologistas que nós consultamos, a gente não foi diretamente afetado pelo ciclone extratropical, mas a frente fria que estava associada a esse ciclone, ela chegou se movimentando muito mais rápido do que o normal, e foi justamente esse motivo que levou a esses ventos tão fortes, como você disse, ultrapassando os 90 quilômetros por hora aqui no Paraná. Então tivemos várias ocorrências, principalmente relacionadas a quedas de árvores sobre rodovias, sobre ruas e avenidas importantes, e também tivemos um caso de árvores caídas sobre a linha do trem. E esses vendavais registrados no Paraná interromperam a linha férrea da Serra do Mar e obrigou um trem com quase 1.000 passageiros a aguardar pela liberação por mais de 10 horas. Essa locomotiva com 22 vagões saiu de Curitiba ontem, 8h30 da manhã, com destino a Morretes, uma cidade aqui no nosso litoral, uma cidade histórica e turística. Às 11 horas da manhã, faltando apenas 15 quilômetros para a chegada, o trem se deparou com galhos de árvores caídos sobre o trilho. A empresa Serra Verde Express, que é a responsável por essa linha, disse que tinha autorização da Rumo, que é a operadora da linha férrea, para fazer essa viagem, né, e diz que prestou todo o atendimento aos quase 1.000 passageiros dessa locomotiva. Houve muita expectativa na chegada dessas pessoas a Morretes. As pessoas foram recebidas ali por equipes de saúde, tivemos também ambulâncias à disposição, e muitas pessoas foram aguardar, né, justamente a chegada desses 943 passageiros. A professora da Rede Municipal do Ensino de São Paulo, Conceição Manfredi, era uma das passageiras e registrou o momento da chegada dessa locomotiva. Chegando agora na cidade de Morretes, 13 horas depois. Uma loucura. Até na cidade a gente está sendo recebido com aplausos, beijos, o pessoal está tudo nas janelas vendo a gente chegar. A empresa responsável por esse trem garante que tinha liberação para a viagem, mesmo com a passagem do ciclone extratropical pelo sul do país. Hoje, no entanto, as viagens estão suspensas por motivos de segurança. Por motivos óbvios, né, eu diria. Ô, Ângelo, ainda bem, né, que não há feridos, que as pessoas elas foram aí recebidas depois de tanto tempo de viagem, mas é período de férias e a gente pôde observar pelas imagens, né, que foram exibidas agora na nossa transmissão, que havia muitas crianças. Os pais aproveitam para fazer justamente esse tipo de passeio, né, essas viagens diferentes, para entreter as crianças nesse período de férias, em que elas não vão para a escola. E eu imagino a dificuldade de se passar um tempão desse preso em uma locomotiva, numa situação como essa, com criança, né? Ainda com a criançada impaciente e tudo mais. Difícil, que situação difícil, mas que bom que terminou tudo bem. Vou pedir para você repetir a sensação térmica aí em Curitiba nessa manhã, porque a gente ficou impressionada por aqui, Ângelo. Quanto é que é? É de 3 graus hoje, é justamente por causa dos ventos, né? Os ventos, eles diminuíram bastante, mas as rajadas em Curitiba agora pela manhã ainda atingem os 25, 27 quilômetros por hora, e esses ventos acabam derrubando a sensação térmica. Na estação meteorológica, temos neste momento 6 graus, e a sensação térmica é de 3 aqui em Curitiba. Obrigada, Ângelo. É um desrespeito, Valeu. Sensação de 3, né? Por gentileza, né? Deixa eu dizer, só atualizando a temperatura na capital paulista. É agora entre 10 e 11 graus, viu, Ângelo? Bom trabalho para vocês por aí, se agasalhe.
Vamos seguir ainda falando do sul do país. No Rio Grande do Sul, mais de 50 cidades foram afetadas, quase 700 mil pessoas estão sem energia elétrica. Em algumas regiões do estado, os ventos passaram de 140 quilômetros por hora. Por lá, uma morte confirmada. O Gilberto Echauri está conosco ao vivo, também para nos trazer atualizações. Echauri, bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, a todos que nos acompanham. Pois é, a passagem desse ciclone extratropical pelo sul do Brasil resultou em uma morte no Rio Grande do Sul e outra em Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a morte foi no município de Rio Grande, no sul do estado, e a em Santa Catarina foi em Brusque, no Vale do Itajaí. No Rio Grande do Sul, 23 pessoas ficaram feridas, de acordo com a Defesa Civil. O número de desabrigados e desalojados é, neste momento, de cerca de 600 pessoas. Até a mais recente atualização das companhias fornecedoras de energia elétrica, 596 mil pessoas seguem sem luz, 596 mil residências, na verdade. Mas esse provavelmente seja um número desatualizado, porque esse balanço mais recente foi divulgado ontem à noite. Então talvez hoje já seja diferente. A gente tentou contato, tentou atualizar esse número, mas até agora o balanço mais recente que tem é esse, 596 mil residências sem energia elétrica. Ventos, como você bem disse, Sheila, chegaram a 140 km por hora em algumas regiões, o que resultou no destelhamento de casas, fez com que aulas da rede estadual de ensino fossem suspensas, tanto na quarta como também na quinta-feira. 51 municípios contabilizam algum tipo de prejuízo. A Defesa Civil estima que o número de pessoas afetadas pela passagem do ciclone seja de aproximadamente 18 mil. O ciclone agora já atua sobre o oceano, está se afastando do continente, mas ainda há uma preocupação quanto às inundações. Isso porque, mesmo depois das chuvas, a água vem descendo pelos rios e eleva o nível desses rios, o que pode fazer com que algumas residências sejam atingidas. E então o alerta que segue vigente da Defesa Civil é esse: risco de inundações, especialmente na região do Vale do Rio Taquari, aqui no Rio Grande do Sul. Lembrando, né, que em muitas cidades choveu em cerca de 12 horas, mais da metade de todo o volume de chuva previsto para o mês de julho. O município de Sede Nova, que fica a cerca de 450 quilômetros aqui de Porto Alegre, decretou situação de calamidade pública. E as cidades de Não Me Toque, Coronel Bicaco, Cerro Largo e Passa Sete decretaram situação de emergência. O governador em exercício, Gabriel Souza, destacou que a previsão do inverno ainda é de muita chuva. A gente tem um trechinho da fala dele que concedeu uma entrevista coletiva ontem junto com a Defesa Civil. Vamos ouvir um trechinho. E a previsão que nós temos para o inverno desse ano é, infelizmente, de muita chuva, não é? Ainda nos meses de agosto e setembro, ainda, o que pode ocasionar outros eventos dramáticos como esse que nós estamos vivendo. Então, a nossa mensagem é: acredite e siga as orientações da Defesa Civil. Bom, o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, confirmou que esse fenômeno teve algumas características incomuns, como a grande abrangência e o fato dele ter se formado mais para dentro do continente do que na direção do mar. Lembrando que aquele ciclone mais destrutivo que teve na metade do mês passado, ele teve essas características diferentes. Ele não foi tão abrangente, ele foi um pouco mais concentrado e ele se formou na costa e veio se aproximando do continente. Bom, quanto às mortes, o óbito registrado no Rio Grande do Sul foi de um idoso, 68 anos, morador de Rio Grande, na região sul. Ele morava sozinho e teve a residência atingida por uma árvore enquanto dormia. Isso aconteceu ainda na madrugada de quarta para quinta-feira. Já a vítima registrada em Brusque, em Santa Catarina, é um homem de 40 anos que foi atingido por uma árvore enquanto realizava a manutenção de uma rede telefônica. Segundo os bombeiros, ele teria caído de uma altura de 3 metros e teria batido a cabeça. Bom, quanto ao frio, né, passado esse ciclone, essa massa de ar seco avança sobre o sul do Brasil, ar seco e gelado. Algumas cidades aqui no Rio Grande do Sul amanheceram com termômetros bem próximos do 0 grau. Não é descartada a presença de neve em pontos mais elevados da Serra Gaúcha. Em Porto Alegre, a mínima
foi de 5 graus hoje pela manhã, agora faz 9 graus e 3 décimos, e a sensação térmica aqui também está bem menor, viu? Está em cerca de 4, 5 graus. E o fim de semana deve ser também bastante gelado, máximas não passando muito dos 14 graus. Isso no Rio Grande do Sul, porque em Santa Catarina nevou nessa última madrugada. Serra de Santa Catarina registrou então a primeira neve do inverno de 2023. O fenômeno aconteceu na madrugada no município de Bom Jardim da Serra e também em São Joaquim. Na região ali a temperatura foi de menos 62 centésimos, né? Menos 0,6 de temperatura mínima na região ali em Santa Catarina. Bom, é uma região muito turística, o Echauri, essa área onde nevou, ou é uma cidade um pouco mais isolada, uma cidade de neve, né, para conseguir assistir a queda dos flocos. São regiões turísticas? São sim, Carla, porque é bem próximo ali do município de Urupema, né, e Urupema é até conhecida assim como uma das cidades mais geladas da região sul do Brasil, né, juntando aí as serras gaúcha, paranaense e catarinense, essa região bem ali de Urupema, Bom Jardim da Serra, Urubici também, todas as cidades ficam muito próximas umas das outras, então sim, é uma região bem turística aqui na Serra Catarinense. Talvez nem tanto quanto Gramado e Canela na Serra Gaúcha, mas sim, em Santa Catarina é uma região bem turística. Legal. Outra coisa, eu acho que não foi a voz do governador, né? Não foi. Do Rio Grande Não do Sul foi, que não entrou foi. naquele momento em que o Echauri chamou, mas foi, enfim... Que não foi o governador Eduardo Leite, né? Mas foi o vice Gabriel Souza, que é o governador em exercício. Foi o vice-governador. Então tá, gente, é o governador em exercício, né? Não foi o Eduardo Leite. Sacamos agora. Gilberto Echauri, obrigada, trazendo todas as informações do sul do país. Até mais tarde. Até mais, pessoal. Grande abraço. Bom, 2 mortes no sul, né? Uma no Rio Grande do Sul, outra em Santa Catarina. E, infelizmente, 2 mortes em São Paulo, também no estado de São Paulo. Uma no litoral e outra no interior, em São José dos Campos. O Porto de Santos chegou a ficar fechado por quase 6 horas e pelo menos 6 aviões precisaram arremeter no aeroporto de Congonhas. Na região metropolitana, os bombeiros receberam mais de 300 chamados para quedas de árvores e a temperatura começou a cair. Né, Ivan Brandão? Bom dia para você. Bom dia. Essa morte lá em São José dos Campos, Carla, foi de uma menina que estava fazendo autoescola, né? Uma árvore caiu em cima do carro, ela não resistiu aos ferimentos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. E essa de Itanhaém, no litoral sul, uma idosa de 80 anos, também ela morreu eletrocutada, também por causa de queda de árvore, né? A árvore acabou atingindo a fiação, ela encostou nesse fio e acabou tomando choque. Você falou aí do Porto de Santos, né? Já, o Porto de Santos já opera normalmente, depois de ficar essas 6 horas fechada, mas ainda há problemas no litoral, né? A gente tem a travessia das Balsas aqui no estado de São Paulo e elas estão afetadas agora, 2 muito importantes, né? A travessia São Sebastião e Ilhabela está paralisada nesse momento. A gente vê aqui pelas imagens de câmeras, há filas, né, nos dois lados, né, da travessia, porque os carros não conseguem embarcar por causa da maré e também por causa dos ventos. E a travessia Santos-Guarujá, outra travessia importante também aqui de São Paulo. Essa está acontecendo, mas a capacidade das balsas está reduzida por causa justamente da força da maré. Você falou aí, mais de 300 chamados para queda de árvore desde ontem em toda a região metropolitana de São Paulo. Na capital paulista ainda há problemas. Muitas pessoas estão sem luz por causa dessas quedas de árvores que acabam atingindo a fiação e, claro, muitos problemas para muitos moradores. Caso da nossa ouvinte aqui, a Cristina Moura, ela mora na zona sul de São Paulo, conta que precisa levar o marido, uma pessoa com deficiência, para o hospital, mas o elevador do prédio não funciona. O que está acontecendo é que o meu marido está precisando ir ao PS desde ontem cedo. A gente ia sair quando aconteceu todo o problema e ele está com um problema na perna, nós não podemos descer 12 andares. O que eu peço para vocês é justamente isso, que vocês ajudem a entrar em contato com eles possam restabelecer as 2 fases para que o elevador possa funcionar. E eu com meu marido com problema sem poder descer, ele não tem a menor condição de descer as escadas. Bom, a Enel, que é a distribuidora de energia aqui de São Paulo, né, da capital paulista e da região metropolitana, falou que dobrou o efetivo para restabelecer o mais breve possível os serviços para os clientes afetados. Mas para quem não é aqui de São Paulo, há um problema
muito pontual em relação à queda de árvores, né? Principalmente na capital paulista, porque sempre há problemas, porque a prefeitura, a Enel, cada um é responsável por uma coisa em relação a tirar a árvore, aí tem gente que vai lá, poda a árvore, mas é outra empresa que precisa catar a árvore que fica no chão, e então isso é um outro problema, então demora mesmo para que essas situações sejam restabelecidas na capital paulista, mas por enquanto o saldo é esse, mais de 300 chamados para queda de árvore, 2 mortes, uma em São José dos Campos, outra lá em Itanhaém, no litoral sul. Bom, e a gente está falando dos ventos muito fortes, né, e dos impactos em aeroportos no sul do país, também no aeroporto aqui, nos aeroportos em São Paulo, mas particularmente em Congonhas. Tem alguns ouvintes falando, meu voo ontem arremeteu. E aí é aquele susto danado, né? Ontem a gente teve voos que tiveram de fazer desvios, de arremeter e pousar num aeroporto em mais segurança. A gente está exibindo agora na nossa live um dos exemplos de um desses voos, né? E a dificuldade para conseguir fazer um pouso, porque era muito, muito vento, aviões balançando demais. E aí, esse, por exemplo, que a gente está exibindo, ele até consegue fazer o pouso, mas quando a gente observa, é um avião de pequeno, é menor, né? Ele não é um aviãozão, mas enfim, avião comercial pousando e quase bate as asas ali no chão, porque tamanha dificuldade, porque ele fica pendendo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, quando finalmente consegue fazer o pouso, mas nem todos, né? Então a gente teve esses desvios mesmo. E alguns ouvintes falando sobre o momento da arremetida, um baita de um susto. Que apesar de ser um susto, ser meio assim, é uma manobra muito corriqueira para os pilotos e de segurança. E segura, né? exatamente. É muito mais seguro arremeter do que tentar pousar nessas condições. Os ventos ontem aqui em São Paulo chegando também a 70, 80 km por hora na capital paulista. É isso aí. Certo. Bom, um outro ponto que a gente tem que levantar e a gente pode abordar de forma mais aprofundada no Band News São Paulo com os ouvintes de São Paulo é a questão do aterramento dos fios, né, na capital paulista. Por que é que dá tanto problema, tanta falha na distribuição de energia elétrica? Vários planos já foram iniciados para tentar aterrar fios, tirar postes da superfície da cidade de São Paulo e nunca nada vai para frente. Por quê? Porque depende de investimento, tanto da prefeitura. Aí eu estou falando especificamente da capital paulista, mas a gente pode transferir essa realidade para outras cidades também. Itanhaém, onde essa senhora morreu, infelizmente, porque fios energizados acabaram caindo por ali. Mas na cidade de São Paulo, então, é prefeitura e é a concessionária responsável pela distribuição. Houve em 2019, quando o João Dória era prefeito da capital paulista, ele criou um programa para enterrar os fios da rede elétrica na cidade. Isso nunca se concretizou durante a gestão dele. Na próxima gestão, no ano passado, né, nós tivemos aqui um prazo para se esgotar, que seria o aterramento de 52 quilômetros de fios elétricos, o que não aconteceu. Esse plano para 52, só 17 quilômetros foram cumpridos. Muito pouco, né, perto do que precisa ser feito na cidade de São Paulo. E adivinhe só, somente Bairro Nobre foi, né, beneficiado por essa ação aí de aterrar os fios. Então, no Band News São Paulo, a gente volta a falar mais sobre isso. Né, mas Sheila? você vê que é importante, porque isso acontece em várias cidades do país. É um desafio, e é um desafio que extrapola essa coisa do paisagismo, né, do urbanismo das cidades, de melhorar visualmente. Tudo isso é verdade. Mas, acima de tudo, quando você tem uma fiação aérea, olha todos os riscos a que a gente fica exposto. Por exemplo, de árvores caírem, cai energia. Já teve gente que morreu porque teve contato ali com a fiação que é aérea e fica exposta, né? Então, perigo danado na média das cidades brasileiras. Tem uma outra coisa também, o futuro tá aí, né? As coisas vão... A tecnologia vai avançar. O Barão estava falando esses dias aí sobre carros voadores, você lembra? Nossa, parece uma coisa tão distante. Você imagina em São Paulo com a quantidade de fio que tem? Jamais ia dar para um veículo levantar voo, nem que seja para ultrapassar os outros ali, né? Vamos seguir com ela? Uhum. Porque a gente ainda quer saber, né? Se esse ciclone ainda provoca efeito, se o vento continua, se vem chuva por aí. Stephanie Toso, da Climatempo, está com a gente em rede nacional. Normalmente a gente conversa com a Stephanie na programação local para São Paulo, mas hoje também é dia de a gente saber exatamente as condições no sul do país, né, Stephanie? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia para Carla, para todos.
Bom, aquele ciclone intenso já está se afastando bem para o alto mar, então a gente ainda tem condição para umas rajadas de vento agora pela manhã pela costa do sul do país, só que ao longo do dia vai perdendo intensidade. Então ontem a gente teve aqueles episódios de ventania que causaram transtornos sobre muitas áreas do litoral, em especial também a região serrana, entre Santa Catarina, o estado gaúcho, só que esse risco maior para hoje já se desfaz. Então a gente ainda tem alguns ventos que podem chegar a 80 km por hora, mas não são rajadas tão intensas como que a gente teve ontem. Região de Siderópolis, bem pertinho ali do sul de Santa Catarina, ontem registrou rajada de 157 km. Então foram ventos muito intensos. Aqui para São Paulo, ainda tem condição de vento pro litoral. Então ainda tem aviso para mar agitado, risco de ressaca, ventos que para hoje podem chegar também aos 80 km por hora. Só que vai perdendo intensidade até a noite dessa sexta. Para amanhã, a gente segue ainda com aviso de ressaca, só que já sem previsão dessas rajadas mais fortes. Então aqui para o estado paulista e para muitas outras áreas do sul do Brasil, o destaque já passa a ser o frio. Então a massa de ar polar está ganhando cada vez mais força. A gente está começando o dia aqui em São Paulo, com termômetros marcando 7 graus em pontos da zona sul da cidade. Temperatura máxima aqui na capital não vai passar de 17 graus. E pelo sul do país, a gente já teve até registro de neve na região serrana de Santa Catarina. Então, esse destaque agora para a temperatura extremamente baixa, termômetros que no Paraná marcam 4 graus nesse comecinho de sexta, a temperatura máxima em Curitiba não vai passar do 16, então é um frio muito intenso, principalmente durante as madrugadas. Vale essa atenção também ao longo do final de semana. Então, a gente vai seguir até o domingo ainda com essa condição. Previsão para geada no Paraná, pontos mais altos da Serra de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, fronteira oeste do estado gaúcho, então isso ainda se mantém pelo menos até o comecinho do domingo. Uhum. Bem, Stephanie, como a gente está aqui, a gente se estendeu, mas, enfim, o assunto pede mesmo, né? Assusta as pessoas preocupadas, enfim, a gente já na programação para São Paulo fala mais sobre a previsão e especificamente do estado de São Paulo. Um beijo para você e até lá. Um beijo, até lá. Outros destaques do dia. Já tem ouvinte perguntando se a gente não vai falar sobre isso aqui. Claro que vai. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, se retrata e diz que cometeu um ato falho ao afirmar que a democracia venceu a ditadura e o bolsonarismo durante um congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes. A declaração foi dada na última quarta-feira, no evento que reuniu mais de 3.000 pessoas em Brasília. Luiz Roberto Barroso chegou a ser vaiado por ter suspendido, no fim do ano passado, o pagamento do piso nacional da enfermagem e reagiu. Eu saio daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, o Thiago Rossi, vou dar um recado no ar mesmo. Vamos inverter aqui. Eu acho que convém a gente colocar primeiro a fala do presidente do Senado. O presidente do Senado classificou a fala de Luiz Roberto Barroso como infeliz, inadequada, inoportuna e cobrou, né, uma retratação de Luiz Roberto Barroso. Então a gente ouve agora o Rodrigo Pacheco. Desse púlpito, recentemente, eu me solidarizei com o ministro Luiz Roberto Barroso quando Sua Excelência foi atacado de maneira muito veemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, de fato, devo registrar que, tão inadequado quanto o ataque já sofrido pelo ministro Luiz Roberto Barroso, a quem aqui manifesto o meu profundo respeito, também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso num evento da UNE, em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno. E aí, Rodrigo Pacheco, ele cobrou, né, esclarecimentos por parte de Luiz Roberto Barroso.
Se não houver um esclarecimento em relação a isso, mesmo uma retratação quanto a isso, até para se explicar a natureza do que foi dito, evidentemente que isso pode ser interpretado como uma causa de impedimento ou de suspeição, mas obviamente que isso cabe ao ministro e cabe ao judiciário julgar. E eu que digo que eu não posso interferir nesse tipo de discussão, porque isso cabe ao Poder Judiciário, cabe ao Supremo Tribunal Federal, no exame do caso concreto, avaliar quem sou eu como presidente do Senado, para poder opinar em relação a isso. Bom, começar a falar por que ele está dizendo isso, né, o presidente do Senado, porque a fala, obviamente, repercutiu negativamente no Congresso. Deputados e senadores da oposição afirmaram que vão entrar com pedido de impeachment contra o ministro, e depois de tudo isso, Luiz Roberto Barroso ligou para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para se justificar, admitiu que a fala foi equivocada. Por meio de nota, o ministro disse que, quando afirmou "derrotamos o bolsonarismo", se referia ao extremismo violento e criminoso dos ataques de 8 de janeiro e que não pretendia, com a declaração, ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro e nem criticar uma visão conservadora considerada legítima. O fato é que ele acabou atacando essas pessoas, né? Ele acabou ofendendo esses 58 milhões de brasileiros num momento, como disse o presidente do Senado, em que todo o país se esforça para uma pacificação, para uma unificação. Depois de muita negociação, o presidente Lula confirma a troca de Daniela Carneiro por Celso Sabino no Ministério do Turismo e segue negociando ainda cargos com o Centrão. João Pedro Melo está ao vivo com a gente para falar sobre esse assunto. João Pedro, bom dia. Deu a lógica em relação ao Celso Sabino, em relação à saída de Daniela Carneiro, mas vem mais por aí, porque a sede do Centrão a gente conhece faz tempo, né? É isso, Sheila. Bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. A gente está de olho já nessa questão do Centrão há algum tempo. A gente já vem falando aqui que eles estão querendo ocupar um certo espaço no governo federal e agora deve ser publicada nos próximos dias, então, a nomeação de Celso Sabino como novo ministro do Turismo. Ele é do União Brasil e aceitou o convite do presidente Lula para ocupar essa pasta. Isso seria uma parte das negociações de apoio do partido, ou melhor, de partidos, né, do chamado Centrão ao governo federal. Esse cargo era da Daniela Carneiro, ela que já vem balançando há algum tempo ali no Ministério do Turismo, e ela se desfiliou da mesma legenda, ou seja, do União Brasil. Ela deve ir para o Republicanos. Essa mudança é uma tentativa do Planalto de melhorar a articulação política no Congresso e, obviamente, garantir mais votos para a aprovação de pautas de interesse do governo federal. Por meio de um vídeo, Celso Sabino agradeceu a indicação feita pelo presidente Lula. Oi, pessoal. Acabei de sair de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Lula, onde recebi e aceitei o convite para ser o novo ministro do Turismo no Brasil. Agradeço ao presidente pela confiança, agradeço à minha bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados e assumo com responsabilidade, com muita disposição e vontade de fazer com que o turismo no nosso país signifique aquilo que significa em outras nações, com mais emprego, mais renda e mais desenvolvimento, trazendo divisas para favorecer a construção do Brasil que todos nós queremos. Bom, se engana quem acha que o Centrão parou por aí, né? Eles estão de olho no Ministério do Desenvolvimento Social, assim como também no Ministério da Saúde. O desenvolvimento social tem o Bolsa Família, que tem um dos maiores orçamentos do governo federal, assim como também o Ministério da Saúde. Então, esse é o interesse até o momento. O Lula diz que essas pastas não estão em negociação, ou seja, resiste a essa pressão do Centrão, e os parlamentares de partidos como União Brasil e PP também querem a presidência da Funasa. Ontem a gente teve uma entrevista do Danilo Forte dizendo que, na verdade, a ideia é só fazer indicações técnicas, que nenhum partido quer a presidência do órgão, que a gente sabe que não é bem assim. A Fundação Nacional da Saúde, ela tinha sido extinta por Lula logo ali na época da transição, né, diante de denúncias de corrupção, mas acabou voltando aí para o governo diante de uma negociação naquela PEC da transição. O órgão federal é um atrativo para o Centrão pela presença em cidades de pequeno e também médio porte, além de 26 superintendências regionais. Outro alvo do partido,
a Caixa Econômica Federal, né? A intenção é conseguir pelo menos 3 diretorias do banco. Os movimentos tendem a favorecer a aprovação da reforma tributária para o Brasil. Por enquanto, a Caixa Econômica não entra nesse pacote. Lula também disse que essa questão não está em negociação. E ontem ele voltou a falar o seguinte sobre a relação com o Congresso e disse que essa é uma das melhores relações da história. A relação com o Congresso Nacional, ela vive possivelmente o melhor momento nas últimas décadas. Ou seja, o Rodrigo Pacheco preside o Senado, que é uma instituição independente da presidência da República. Ele não tem que pedir licença para mim ou favor. A Câmara tem um presidente, tem 513 deputados, ela vive também um momento, sabe, as pessoas se assustaram. Como é que a Câmara aprovou a política tributária? Como é que aprovou o CAF? Como é que aprovou? Aprovou porque é para o Brasil, não é para nós, não é para o PT, não é para o Lula. Aprovou porque as pessoas estão percebendo o momento histórico que o Brasil está vivendo. Se a gente souber cuidar com carinho do momento político, essa será a década do Brasil. Pois é, o destaque diante dessa questão é que agora o governo vai continuar negociando aí com o Congresso Nacional ao longo desse período de recesso para já tentar emplacar aí algumas pautas logo na volta ali no início do mês de agosto. É uma situação difícil, mas é o que o governo federal vai fazer aí nesse período de recesso. A nossa história política mostra que essa relação é uma relação fisiológica, né? Entre os partidos, entre o Executivo e o Congresso. Agora, o presidente Lula dizer que essa é a melhor relação da última década, né? Um pouco demais. Teve a aprovação da reforma tributária? Teve, mas a gente sabe a que custo, com muita costura ali envolvendo... Sim, com competência, reconheça-se, do ministro Fernando Haddad, que saiu vitorioso nessa, mas com uma costura política impressionante de Arthur Lira. E, repito, com um preço. Tanto não é a melhor relação da última década que o governo está precisando abrir bastante espaço para o Centrão. O Centrão ainda continua querendo posições aí no governo. E é isso que a gente deve acompanhar, ainda envolvendo alguns ministérios. Tem algum especificamente nesse momento sobre o qual mais se fala em Brasília? Olha, você falou muito, viu, Sheila, sobre a saúde. A gente teve, antes mesmo da história do turismo, a questão da saúde. Nízia Trindade dizendo que não estava balançando no cargo, que não tinha nenhum tipo de negociação, mas nos bastidores a informação é de que esse cargo chegou a ser negociado, mas o presidente Lula bateu o pé e disse que a saúde não seria entregue ao Centrão. Portanto, Nízia Trindade continua no cargo e essa é uma posição que o presidente bateu no peito e disse que ele que tomaria essa decisão. Vamos ver, né? Até quando Nízia Trindade permanece no cargo. Se de fato vai valer a palavra do presidente Lula ou as pressões vão subir em relação a esse cargo. Fala-se também em Ministério do Esporte, da Ana Moser. Fala-se também de Ministério do Desenvolvimento Social, chefiado por Wellington Dias. A gente vai ter de acompanhar. Fala-se também em cargos como aqueles que envolvem a presidência da Caixa, né? Será que o Centrão vem aí também? A conferir. João Pedro, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Valeu, pessoal. Um grande abraço, bom trabalho a todos nós. Belo moletom para Casual Friday, viu? Muito obrigado. Moletom de sexta-feira, hein, João Pedro? Estávamos notando, hein? Tá oficializado. Moletom de sexta-feira tá frio aqui em Brasília, hoje não tem nem sol, então a gente tá aproveitando para tirar o moletom do armário. Temperatura por aí, qual é? Agora, nesse momento, de 14 graus. Frio para Brasília, com certeza. Valeu. É isso aí. Valeu, pessoal. Até mais. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência desautoriza o chefe do Gabinete de Segurança Institucional depois do general Amaro afirmar que o governo estuda criar uma taxa para usuários da internet. O objetivo seria arrecadar recursos para bancar a criação da Agência Nacional de Segurança Cibernética, que teria um custo anual de 600 milhões de reais. Pela proposta, que ainda passaria pelo Congresso, a taxa seria de 1,5% do valor pago mensalmente pelos brasileiros para acessar a rede. Mas após as declarações do chefe do GSI, Paulo Pimenta publicou que não existe nenhuma possibilidade de o governo taxar os usuários da internet e que o tema nunca chegou ao conhecimento ou foi discutido pelo presidente Lula. A sugestão de taxar os internautas consta da nova Política Nacional de Segurança Cibernética discutida por órgãos públicos desde 2014. Uma minuta do projeto chegou a ser enviada aos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Ciência e Tecnologia,
mas depende do aval da Casa Civil e de Lula. O Desenrola, joga de ladinho, o programa do governo para renegociação de dívidas começa a funcionar na segunda-feira, mas por enquanto só para uma faixa de renda. O André Viana tem os detalhes. O programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil será lançado na próxima segunda-feira, conforme anunciado hoje pelo Ministério da Fazenda. O programa será dividido em 2 faixas, e a previsão é que somente uma delas, a faixa 2, já comece a funcionar na próxima semana. Essa faixa é destinada para pessoas com renda mensal de até R$20 mil e vai atender dívidas ativas criadas entre 1º de janeiro de 2019 e 31 de dezembro de 2022. As renegociações poderão ser feitas diretamente entre o devedor e as instituições financeiras onde os débitos existem, e o governo vai oferecer incentivos aos bancos para o aumento nos créditos. Dívidas de crédito rural, com garantia da União ou de entidade pública, que não tenham o risco de crédito assumido, entre outras, não poderão ser tratadas pelo programa. Não foram indicadas datas para que a faixa 1, que contempla pessoas com renda mensal de até 2 salários mínimos ou inscritas no cadastro único, possa começar a renegociar débitos. E agora uma novidade aqui que pode interessar muitos dos ouvintes ligados na Band News FM neste momento. Minha Casa Minha Vida também tem novas regras a partir de hoje e uma abrangência maior, né, Adriano Oliveira? O presidente Lula sancionou a nova versão do programa Minha Casa Minha Vida. A expectativa é de beneficiar novas faixas de renda, reduzir taxas de juros e ampliar o teto para a compra de imóveis. Após ter sido aprovada no Congresso Nacional, a medida provisória que institui o programa prevê que sejam incluídas as famílias com renda mensal de até R$8 mil em áreas urbanas e de até R$96 mil ao ano na zona rural. Além disso, benefícios como Bolsa Família e o Auxílio Doença não vão entrar no cálculo. Na nova fase do programa, a Caixa Econômica Federal não será mais o único banco a ser utilizado nas transações. Bancos privados, digitais e cooperativas de crédito poderão operar no programa. O texto final da medida inclui também a indicação de pessoas com prioridade, mulheres chefes de família, além das que estão em situação de violência doméstica. No Rio de Janeiro, o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirma que o programa Voa Brasil vai oferecer mais de 1,5 milhão de passagens por mês. Os bilhetes vão custar até R$200 e a iniciativa vai contar com a participação de companhias como Latam, Gol e Azul. O limite será de 4 passagens por ano, por pessoa, em períodos de ociosidade, então não é qualquer época do ano. Inicialmente, o Voa Brasil será destinado a aposentados e pensionistas e, eventualmente, servidores públicos que não voaram de avião nos últimos 12 meses. Fala aí, Luana Bernardes. O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, afirma que o programa Voa Brasil, que prevê o oferecimento de 1,5 milhão de passagens aéreas por mês a R$200, deve começar em agosto. Durante o evento ontem na Universidade do Estado do Rio, o político disse que a iniciativa será limitada a 4 passagens por pessoa por ano, sendo cada bilhete referente a um trecho. Inicialmente, o programa vai ser voltado para aposentados, pensionistas e, eventualmente, servidores públicos. Márcio França disse que o benefício será para voos que estiverem disponíveis em período de ociosidade, como nos meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. Ou seja, o usuário não poderá escolher qualquer trecho. Nós vamos iniciar com aposentados, pensionistas e talvez, eventualmente, servidores públicos, mas a ideia é ir para todas as pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. Cada pessoa terá a opção, cada trecho de passagem é fixado em R$200. Então é R$200 para ir, R$200 para voltar. Inicialmente, para vocês terem uma noção, tem capacidade, nós estamos falando de 1,5 milhão de passagens ao mês. Ainda no Rio, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, voltou a defender a redução da taxa básica de juros. E não é qualquer redução não, né, ministra? Fala aí, José Paulo Sobral.
A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, espera que o Banco Central reduza a taxa Selic em 0,5 ponto percentual a partir de agosto. Atualmente, os juros estão em 13,75%. De acordo com Tebet, se a medida não for feita a partir do próximo mês, o país não consegue cortar a taxa para 12% até o fim do ano. Ela alegou que, depois da discussão de um arcabouço fiscal e de uma reforma tributária, não há justificativa para que isso não aconteça. Segundo a ministra, é preciso que a política monetária trabalhe em paralelo com a política fiscal. Ela descreveu a relação do presidente do Banco Central com o ministro da Fazenda como cordial e próxima. Não tem como, não é possível que o Banco Central não comece a baixar os juros a partir de agosto e que ele seja de 0,5%, porque 0,25% vai mostrar uma sinalização de que nós não conseguiremos chegar a 12% até o final do ano, que nós ainda estaremos na casa dos quase 13%. Não me vem com 0,25 não, que não tá valendo, disse Simone Tebet. Ontem em Brasília, Lula criticou mais uma vez o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E o governo tem que brigar. O presidente do Banco Central só tem que entender que ele não é dono do Brasil. Ele está exercendo um cargo que foi indicado pelo Senado. E ninguém está pedindo nenhum absurdo. Nós estamos pedindo os juros precisam ser menores para facilitar que os empresários possam tomar crédito, para facilitar que a economia volte a crescer, para facilitar que pequeno e médio empreendedor, possa financiar o seu negócio, para financiar pequeno e médio empresário. É só isso. O que estamos querendo demais? Nada. Só queremos viver em paz. Depois do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema diz que vai manter o programa de escolas cívico-militares em Minas Gerais, de onde a gente tem informação com a Bruna Vale. O governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, anuncia nas redes sociais a continuidade do funcionamento das escolas cívico-militares no estado. A decisão do chefe do executivo vem após o Ministério da Educação comunicar o encerramento do PECIM, programa que define o modelo criado em 2019 ainda no governo Bolsonaro. Segundo a postagem de Zema, a gestão será compartilhada com o Corpo de Bombeiros. Outros estados anunciaram a continuidade das escolas cívico-militares, puxados pelo governador Tarcísio de Freitas de São Paulo, que foi ministro na gestão anterior. E saiu, hein? Saíram detalhes daquele estudo que coloca o aspartame como grande vilão, um ponto de interrogação. Nem tanto assim não, viu? O aspartame ele é classificado como possivelmente cancerígeno pela OMS, mas a quantidade ingerida por dia para que isso aconteça tem que ser gigantesca, Sheila. Arthur Coelho vai trazer mais detalhes. A Organização Mundial da Saúde confirma o adoçante aspartame como possivelmente cancerígeno. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, órgão da OMS, identificou possível ligação entre o aspartame e um tipo de câncer de fígado. A conclusão foi divulgada após revisar 3 grandes estudos em humanos realizados nos Estados Unidos e na Europa, que examinaram bebidas adoçadas artificialmente. Contudo, a entidade disse que o adoçante é seguro para as pessoas consumirem dentro do limite. A ingestão diária aceitável é de 40 miligramas por quilo de peso corporal. Ou seja, um adulto de 70 quilos poderia consumir até 2.800 miligramas do adoçante por dia. Uma lata de refrigerante zero concentra em média 42 miligramas de aspartame. Para extrapolar o limite, seria necessário tomar 67 latas por dia. Ah, não. Tá vendo? Não, é muito pouco. Muito, muito pouco. Não. Então... é verdade. Isso não vale para o Pablo Fernandes, o nosso quarto elemento do Rivotril. Exatamente. Né? Porque o Pablo, a gente sempre vira e mexe posta aqui as imagens dele. Ele chega, que horas, Pablito? 3 e pouco da manhã aqui, né? Umas 3:30 no máximo. 5:30 da manhã, ele já tomou, acho que umas 2 garrafas de refrigerante, né? E zero normalmente. 2 não, ele falou que a gente tá exagerando, mas não, tá a lá, Isabela Mota tá aberta. Sim. Do lado dele, dá pra ver, ó, na nossa live, tá mostrando agora, Pablo Fernandes. Ainda bem que ele escondeu a marca. Mas é zero. Não, é zero, super saudável. Aí sim, hein? É só no litrão aí, no 2 litrão, né? Pablo Fernandes. Isso. Mas é isso, né? Pode fazer mal? Pode, mas a quantidade tem que ser muito, muito elevada. Você que toma Coca Zero, não precisa, né?
desde que não seja como o Pablo Fernandes, mas assim, 2 latinhas, 3 latinhas por dia, é o mais saudável? Não. Você poderia substituir por água, por algum suco de fruta? Seria melhor. Não, porque não é a mesma coisa, é muito diferente. Não é a mesma coisa, suco tem mais caloria, aí você tem que ver na sua dieta o que é que compensa mais. Porque o aspartame, o adoçante, para a pessoa que está fazendo uma dieta específica para perda de peso, combater a obesidade, os outros problemas provocados pela obesidade, diabetes, óbvio que vai fazer bem. Claro que faz bem. Essas quantidades gigantescas, não, óbvio que não vão fazer bem. Então é uma coisa também questão de bom senso. É importante a gente ter esse tipo de informação, mas não precisa se desesperar por isso, né? A pessoa, ai meu Deus, não vou mais tomar refrigerante zero. Vai lá e acende um cigarro, né? Porque é bem isso. Isso, Então é pra gente pensar, ter as informações, saber como dosar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Bom, tem muito ouvinte escreveu pra gente hoje aqui, Sheila, morrendo de saudade do Megali. Claro, né? Ai, que saudade do Megali, Ela tá insuportável hoje, gente. Eu pensei, eu não sei se eu preferiria ter o Megali aqui hoje ou não, por causa da virada do São Paulo. Que jogo, hein? Jogão, né? Foi jogão. São Paulo bateu o Palmeiras. Avançou às semifinais da Copa do Brasil. A Aline Fanelli tem os detalhes. O São Paulo vence o Palmeiras novamente e chega à 6ª semifinal na Copa do Brasil. No Allianz Parque, o tricolor fez 2-1 no Choque Rei, de virada com Caio Paulista e David. Piquerez havia aberto o placar no primeiro tempo. No agregado, ficou 3-1 para a equipe do Morumbi. Esta foi a 16ª vez que o tricolor saiu vitorioso em um mata-mata contra o Palmeiras em 21 disputados. A sequência agora é de 5 partidas sem derrota, com 4 vitórias, 1 empate e apenas 1 gol sofrido. O São Paulo enfrentará o Corinthians ou o América Mineiro na semifinal da Copa do Brasil. No domingo, o clube receberá o Santos pelo Brasileirão e mais de 46 mil ingressos já foram vendidos. Já o Palmeiras, pela competição nacional, terá o Internacional fora de casa como adversário. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Hotel Terras Altas. Lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco. Está na hora de criar novos caminhos. Está na hora de um S-Way. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. A nossa ouvinte Gisele mandou mensagem pra cá dizendo o seguinte, Sheila. Bom dia, meu irmão tá sem voz. Manda um abraço pra ele, São Paulino roxo. É o Fábio Luiz. Tá sem voz nessa... Olho no lance, né? Tá sem voz o Fábio Luiz nessa sexta-feira. Milton Neves tá sem voz também, viu, também, Sheila? Né? Não gravou coluna, mas o André Coutinho, sim. Fala aí, Coutinho. Algumas semanas atrás, depois de mais uma partida ruim e de uma sequência não tão positiva do São Paulo, Dorival Júnior chegou a dizer que algo de bom estava reservado para o time. Naquela altura, o torcedor São Paulino estava pé da vida e talvez nem tenha dado tanta bola para o que o técnico disse. Mesmo com tantos desfalques e com evidentes limitações técnicas, o São Paulo passou pelo Palmeiras na Copa do Brasil, mais uma vez, e desta vez com autoridade, sem a menor chance de choro do outro lado. Coisas boas estão por vir, ainda neste ano. Foi mais ou menos isso que Dorival Júnior falou. Muita gente pode ter interpretado como título, mas será que o São Paulo tem chance de levantar alguma taça ainda em 2023? Mesmo com a vitória sobre o melhor e mais vencedor time do país, o São Paulo está longe de ser o favorito ao título da Copa do Brasil. E não pode nem ser considerado favorito na semifinal, venha América Mineiro ou jogue contra o Corinthians. Mas para o São Paulino, a tal coisa boa já apareceu. Um time que se entrega, que tenta jogar, que não se encolhe, que lutou mesmo depois de um erro de arbitragem. Aliás, que fazem erros para todos os lados, do árbitro, do auxiliar, do árbitro de vídeo, em todos os jogos. O prejudicado hoje vai ser o ajudado amanhã. Ouviu, Palmeiras? O ajudado ontem vai ser prejudicado amanhã. Ouviu, São Paulo? Aliás, o Palmeiras, os jogadores, o técnico, precisam se posicionar. É preciso falar para o torcedor por que das últimas 7 partidas ganhou apenas uma. Quem merece uma explicação é o torcedor. Nós, da mídia, somos apenas esse canal entre clube e torcida. E por falar em torcida, ninguém mais merecia a vitória de ontem do que o torcedor do São Paulo.
que tem lotado o Morumbi, mesmo com um time muito limitado, que já comprou impressionantes 46 mil ingressos para o jogo deste domingo, mesmo sem saber se o titular estará em campo e mesmo sem saber o que iria dar ontem no Allianz. Parabéns, São Paulino, a sexta-feira é sua.